Boa noite a todos, estamos ao vivo na nossa quarta etapa do podcast Vem na Roda, um podcast feito por ciclistas, para ciclistas e para amantes da vida saudável, da vida ativa. Hoje o podcast está com, digamos assim, um setup um pouquinho diferente. Nós temos dois convidados ao invés de um, tivemos que adaptar aqui, a gente tem uma estrutura limitada ainda, mas deu tudo certo, pelo menos eu acho. Hoje temos também uma outra coisa diferente, que é um sorteio. Quem viu lá no Instagram sabe, e hoje está sendo sorteado um Bike Fit, mas a gente acabou de ter uma surpresa aqui também, que além do Bike Fit, a gente em conjunto, né? Que surpresa, né? Que surpresa, né, Mineiro? Com certeza, maneiro. Além do Bike Fit, a gente vai ter também um sorteio, que vai, na verdade é para a mesma pessoa, né? O sorteio é um só. Um teste de ventilometria. Então, cara, pacote completo e perfeito. A regra é simples, quem ainda não sabe, é só ir no Instagram, seguir, vai lá no meu post que está no @rotondo, seguir as 4 contas que estão lá do Instagram, que no caso é a minha, a do Mauro, a Lepfit Tere e Paulo Chá. Underline Chá. Underline Chá. Mas está lá no chat, é só seguir. O sorteio não vai ser feito agora. Também eu não vou definir um horário para o sorteio. Vou fazer no meio, vou fazer no fim. A gente vai fazer de acordo com o que encaixar. A ideia é fazer com que todo mundo que está participando do sorteio assista esse podcast, porque o assunto é, além de interessante, extremamente importante. Então, galera, acompanha, participa, aproveita para tirar dúvida. Vamos movimentar esse chat hoje. Enquanto não estiver realizando aqui o sorteio, vocês podem comentar à vontade no post. Tá lá, quer comentar 50 vezes, vai aumentar a tua chance de ganhar. Vamos embora, vamos movimentar aquele Instagram. Dito isso, eu queria dizer o seguinte: quem está assistindo os nossos podcasts já sabe da nossa missão, do nosso objetivo, que é trazer informação sobre vida ativa, exercício, vida saudável, e tentar com isso trazer as pessoas para esse lado do esporte, né? Através de incentivando, trazendo vídeos às vezes com dicas, com reviews, e aqui com o nosso podcast. Então, só que para a gente fazer essa missão, tudo é limitado, né? A gente depende a gente não tem patrocinador, não tem apoiador, então depende tudo da nossa verba. E a gente, infelizmente, não tem condições de ter o melhor equipamento, mas a gente pretende ter, para trazer para vocês uma melhor qualidade. Então, a gente está com o Superchat ativado. Quem quiser participar dessa missão, desse projeto, pode apoiar a gente doando qualquer quantia, pode ser a partir de R$1. O que importa não é o valor que foi doado, e sim a atitude. É um íconezinho que a gente tem aí embaixo de cifrão, então fica à vontade, galera. A gente vai ficar bastante agradecido se alguém realizar uma doação no Superchat. Lembrando que a gente está ao vivo pelo YouTube, mas esse vídeo continua no YouTube, então posteriormente quem quiser reassistir ou quem não pôde assistir, vai estar lá gravado, mas a gente também está no Spotify e está no Apple Podcast. Então, se você está no carro, às vezes está num local que não dá para assistir o vídeo, você consegue ouvir também o nosso podcast. Então, dito essas informações, eu acredito que eu passei tudo que era importante. Lembrando o seguinte, galera, para participar do chat tem que estar inscrito no canal. Se não está inscrito, se inscreve, 1 minuto depois está liberado o chat. E é contigo, Mauro. Dito isso, né, depois de todo esse jabá feito pelo nosso pelo cofundador Mineiro, tamo aí. Vamos aí para a nossa etapa 4. Hoje, como o Mineiro comentou, a gente tem 2 pessoas aqui como convidadas, e o assunto que a gente vai abordar aqui é muito interessante e especial, principalmente para mim, né? Pessoalmente é um assunto que me traz algumas recordações, né? E que me ensinaram muito. A gente tem aqui hoje à nossa frente aqui o famoso Paulo Chá, né? E o Dr. Fred César, que está aqui com a gente aqui, que aí está sendo apresentado para vocês. Etapa 4, o assunto é Bike Fit e Medicina do Esporte.
Antes da gente começar com nosso bate-papo aqui, eu acho que nada mais justo, né, do que a gente pedir para os nossos convidados se apresentarem. E aí eu começo pelo Paulo Chá. Paulo, faz como mineiro, bota o teu jabá aí, cara, conta o teu jabá, fala um pouquinho da tua história, fala um pouquinho do que você está fazendo hoje, né, como é que tá aí o teu dia a dia. Fala um pouquinho pra gente aí como é que tá você aí. Bom, galera, quando eu cheguei aqui, eu até falei com o Mauro, tô nervoso igual corrida, igual internacional, né? A gente pode correr 1000 vezes, mas quando é um assunto importante igual esse, a gente fica sempre ansioso. Obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu já trabalho no ramo da bike há mais ou menos 25 anos. Então, comecei quando tinha ainda Aro 26, a gente arrumava a bicicleta do jeito que podia, era uma dificuldade de conseguir equipamento e tudo. Então, a gente veio aprendendo meio que na marra e hoje a gente tem acesso ao equipamento, informação, YouTube. Então, hoje está tudo aí. Então, o Bike Fit veio nascendo até dessa época, a gente vem aprendendo muito com o mercado internacional. Então, estamos aí. Fred, seja bem-vindo. Né? Obrigado pelo convite. Eu sou o Dr. Fred César. Eu formei em medicina em 2004, então já faz aí uns 15, quase mais de 15 anos, né? E fui fazer ortopedia, era o que eu queria fazer. Eu fiz ortopedia, depois fiz especialização em cirurgia do joelho. E ao longo da minha carreira eu fui percebendo que as pessoas que participavam, faziam exercícios físicos e quando a gente orientava a fazer exercícios físicos, elas evoluíam melhor do que aquelas pessoas que eram mais sedentárias. E alguns pacientes perguntavam, mas doutor, o que eu tenho que fazer de exercício? E aí eu não sabia responder. Então eu senti a necessidade de estudar exercício. E aí eu fui fazer uma pós-graduação em medicina do exercício. Isso eu fiz nos anos de 19 e 20. E no final do ano de 2020 eu fiz a prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. E hoje então eu sou médico especialista em exercício pela sociedade. Na verdade, quando eu fiz a pós-graduação de medicina do exercício, eu descobri que ela é muito mais legal do que a ortopedia, cara. Então, eu estou quase que abandonando aqui a ortopedia. Não que a ortopedia não faça parte da medicina do exercício, mas eu estou operando muito menos, estou trabalhando muito menos com a parte ortopédica e estou caindo muito mais na parte de medicina do exercício mesmo, que é bem mais legal. Não é só aquele cara que fica na beira do campo ali, correndo quando o jogador cai. A gente faz muito teste, a gente faz muita avaliação fisiológica. É um negócio bem, bem interessante. Aí a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso aí. Já aproveitando o gancho, Dr. Fred, a gente aproveitando essa tua introdução, hoje se fala muito em medicina do esporte, se fala muito em treinamento, né, e por aí vai. E aí eu queria que você fizesse de uma forma geral, de uma forma ampla, o que é considerado medicina do esporte? O que isso abrange? Né? Porque hoje a gente tem em qualquer profissão as especialidades. Então não é só mais você ser médico, não é mais você ser só advogado. Você é médico ortopedista. E aí dentro das especializações ainda existe ainda a subespecialização, como por exemplo, ortopedia, você tem o médico do ombro, o médico da mão e por aí vai. O que contempla a medicina esportiva, a medicina do esporte? Então, a medicina do esporte, como você bem falou, tem as subespecialidades dentro da medicina do esporte. Né? Existe aquele médico do esporte que trata o paciente que é mais doente, digamos assim. Existe protocolo para pacientes diabéticos, existem protocolos para pacientes hipertensos, para síndrome metabólica, para pacientes que têm resistência insulínica. Tudo isso a gente consegue tratar de forma coadjuvante com o exercício. E não é pedir para o cara ir para academia ou pedir para o cara caminhar na praça, porque ele pode estar fazendo exercício perdendo tempo, né? Ele pode estar fazendo exercício de forma errada para aquela doença, né? Existe a parte também da medicina do esporte que trabalha com emagrecimento, que trabalha com mais pacientes de consultório mesmo, que não vai tanto para a ponta que é o exercício. E existe a parte da medicina do esporte, né? Eu estou tentando resumir aqui um pouco, mas existe a parte da medicina do esporte que trabalha com performance, né? Que aí entra junto com os preparadores físicos, os médicos de clube e tal. E não é só lesão, não é só ortopedia, né? Como
como dizia aquele médico lá de 94, né, que não é médico, é ortopedista, né, do médico do esporte é médico, né, e a gente entende ali da parte fisiológica, da parte cardíaca, da parte principalmente circulação, né, para ganho de desempenho, tem treino de força para ganhar massa, para ganhar resistência, isso tudo a gente consegue fazer e existem os testes específicos para a gente indicar cada treinamento, né? Então tá claro, doutor Fred, eu queria só deixar uma coisa, que quando eu falo que a gente indica o treinamento, a gente não é treinador. A gente indica o treinamento para aquela função e o treinador aplica o treinamento, né? O treinador tem liberdade para fazer o que ele acha interessante, né? Isso aí é importante que fique bem claro. É um trabalho multidisciplinar, né? Cada um faz a sua parte para um resultado final. Não existe medicina do esporte sem ser multidisciplinar, né? A minha equipe, a gente tem um nutricionista, tem professor de educação física, tem um fisioterapeuta e tem eu como médico. E a gente já tentou botar um psicólogo, não deu muito certo, mas também tem parte de psicologia na questão de emagrecimento, na questão de performance, né? Isso aí tudo a gente consegue também trabalhar, né? Mineiro, acho que está bem claro, né, para as pessoas aqui, a medicina do esporte ela não é mais só voltada para atleta, né? Cara, eu ia falar isso, eu estava aqui coçando para falar isso. Pelo que está muito claro, a medicina do esporte, a medicina esportiva, ela é para qualquer ser humano que deseja praticar algum tipo de esporte, independente do seu objetivo. Se é um esporte voltado para você ter saúde, para você ter bem-estar social também, porque o esporte também é um instrumento para socializar as pessoas, é assim também como a questão da performance. Aí eu queria fazer uma pergunta, Mineiro. Calma aí, então. Rapidinho. Eu já estava aqui coçando com essa pergunta aqui que eu quero aproveitar. Não, beleza, rapidinho. Eu preciso agradecer o Giovanni Delfino aqui no chat. Fez uma doação. Valeu, cara. Tu é amigo nosso, é um cara gente boa demais e a gente fica satisfeito que você está apoiando a nossa ideia. Galera, agradecer a todo mundo que está no chat aí, Edinho, Yazuki Nakagawa. Eu ainda vou aprender a falar esse nome rápido, desculpa. Mas obrigado por estar sempre participando aí do nosso podcast. A gente fica muito feliz, vocês não têm noção do quanto que a gente fica feliz com isso. E agora eu vou deixar o Mauro fazer a pergunta, que eu já sei que pergunta que é. Então, doutor Fred, a gente já abordou esse assunto no primeiro podcast que nós fizemos aqui com o Gustavo. E eu queria que esse assunto voltasse aqui para a gente poder debater novamente, justamente sobre uma seara, sobre uma visão da área médica. Que é a questão da performance e a questão do limite, né? É claro que existem algumas definições, tanto de performance como de limite, muito subjetivas, que nem o Mineiro comentou aqui ainda há pouco com a gente, né? Mas na visão da medicina do esporte, o que é considerado uma performance? Então, eu vou começar com limite, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, limite. O que seria limite para a medicina esportiva? Você vai entender por que eu vou começar pelo limite. O limite, na verdade, a gente consegue, através da ventilometria, uma forma, através de testes ergométricos ou então dos testes cardiopulmonares, a gente consegue definir um limite para aquele atleta. E o limite daquele atleta não quer dizer que seja o limite que ele vai ter para o resto da vida, né? A gente consegue treinar para aumentar o limite naquele momento. Né? Então é um limite fisiológico. Então a cada momento você tem um limite diferente, né? O teste que você fez agora, se você ficar um mês sem treinar, o seu próximo teste vai te dar um limite menor, né? Esse limite é o limite. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um atleta que falava, doutor, quando eu subo a serra de Itaipava, quando eu chego lá em cima eu não consigo fazer mais nada. Por quê? Ele ultrapassou o limite dele. E aí a gente fez o teste de ventilometria, a gente orientou ele e falou, olha, você não precisa chegar lá, você pode diminuir seu tempo, mas depois você consegue recuperar na descida. Ele não precisa chegar à exaustão. Você não precisa chegar na exaustão. Isso é o limite. Por quê? Porque ele estava acima do limiar ventilatório dele, e aí ele chegava lá em cima e morria. Ele falava, cara, não adianta você chegar lá em primeiro e depois chegar em último na prova, cara. Não tem motivo para isso, né? Isso é o limite, né? E o que é performance? Performance é você estar no máximo do seu limite que você possa ou deva estar para conseguir completar a prova, mas você tem que ter a técnica junto, né? Então não adianta você ter um VO2
que seja 5 pontos maior do que o do seu concorrente e ele ter uma técnica muito melhor do que a sua. Ele conseguir pedalar melhor, ele conseguir se posicionar melhor na bicicleta, e aí ele vai ter mais efetividade. Então, a performance, na verdade, para o médico do esporte, é o limite bem definido, e o limite fisiológico bem definido, e a técnica que aquele atleta tem. Aí eu vou aproveitar o gancho, desculpa, aproveitar o gancho dessa questão da performance relacionada à técnica. Vamos puxar um pouco para o lado aqui do ciclismo e jogar a batata quente pro colo do Paulo aí, para a gente falar, porque é importante, cara. A gente está falando de medicina do esporte, de acompanhamento médico, e na verdade, sim, no ciclismo a gente tem um equipamento. É diferente de uma corrida que você vai fazer por si, né? O nadar. A gente tem uma bicicleta e, assim, há quem diga que bike fit é Nutella, que é bobeira, mas fala pra gente um pouco, Paulo, da importância do bike fit relacionada a essa questão da própria saúde, né? Pra gente tentar evitar, às vezes, uma lesão ou ter talvez um maior conforto no pedal. O que você fala do bike fit pra gente, cara? Então, eu sou da época que a gente tinha um equipamento, não escolhia muito tamanho, a gente arrumava o que conseguia. Tinha uma dificuldade muito grande de arrumar equipamento. Então não existia bike fit, não é que não existia, não chegava até o Brasil, né? Então, à medida que isso foi evoluindo, foi crescendo, foi se deixando entender que o bike fit era só para o profissional. Uhum. Porque, na verdade, foi o profissional que passou o feedback para o técnico, e isso veio criando um volume maior. Então, eu já escutei pessoas falarem para mim, para que eu vou fazer um bike fit? Eu sou amador, eu sou juvenil, eu não ando de bicicleta. E, na verdade, ele é o que mais precisa de um bike fit. Por quê? Porque ele não tem a musculatura dele preparada para aguentar. Então, ele é um atleta de final de semana ou ele é entusiasta. Então, ele precisa estar com a bike bem regulada, não só a parte mecânica, mas a parte de posicionamento, para que ele não tenha uma lesão. Eu já peguei casos lá do atleta estar 4, 5 centímetros abaixo do que deveria e o cara tem uma lesão patelar, entendeu? Então a gente precisa corrigir, tirar um monte de medidas para poder deixar ele confortável, porque ele é um atleta amador. Às vezes aquela reclamação de dor no punho ou dor no joelho, aí a pessoa vai no médico, faz tudo quanto é tipo de exame, mas na verdade um ajuste na bicicleta, por quem entende do assunto, pode solucionar isso, correto? Corretíssimo. E tem o detalhe, né? Quando o cara sente dor no joelho, ele fala assim, tô pedalando muito forte, ou tô muito pesado, tenho que emagrecer, não posso pedalar. E às vezes é uma coisa simples, é a altura do cilindro, cara. Entendeu? Às vezes ele está muito alongado na bike, às vezes ele está muito encurtado. Então, tenho N experiências de questão. Às vezes ele está com uma dor aqui atrás do pescoço. Aconteceu comigo. Eu estou pedalando, eu faço meu próprio bike fit, monitoro tudo isso. Eu estou pedalando e sentindo dor. E o óculos era pequeno. E eu estava tendo que elevar o pescoço. Aí eu falei, caramba, tirei o óculos, botei na camisa, descobri que era o óculos que estava me dando dor. Tá muito claro então também, né? Que eu acho que é um outro esclarecimento que chega para a gente aqui, Mineiro, que não é somente o posicionamento, o ajuste do equipamento. Um detalhe que às vezes a gente nem presta atenção, né? Também a postura do atleta, sim, ou do ciclista, independente do seu objetivo, seja ele lazer ou não, em cima da bicicleta. Quer dizer, está se colocando aqui que um atleta que esteja mal posicionado, apesar, ele pode ter todas as medidas corretas, como o avanço, como o cilindro na altura correta, o pedal certinho, mas o cara está com a cabeça assim. Isso provavelmente vai trazer uma lesão para ele. Não sei se eu estou errado nesse meu entendimento. Exatamente, Mauro. Tem uma questão que é o seguinte, hoje eu estava trabalhando, estava na oficina lá e tem um atleta que está indo agora para a Copa Internacional, e aí a gente falando sobre podcast e tudo mais, né, puxando o jabá. Uhum. E aí ele falou, eu não posso fazer bike fit, porque o cara vai mudar minha postura toda. Então, o que é feito num bike fit? A gente faz antes uma entrevista. Eu preciso saber se ele quer performance ou se ele quer conforto. Então não é só matemática, né? Não é só um número. A gente tem várias questões. A forma que eu gosto de fazer não são só números. Você pode ter irmão gêmeo e eles estarem em condições físicas diferentes. É o que o Dr. Fred falou. Naquele momento ele está em uma condição fisiológica. Então ele está ok, beleza. Ele pode repetir o bike fit dele, conferir, e se tiver tudo ok,
beleza. E se ele tiver ganho peso, se ele ganhou massa muscular, se ele engordou, se ele emagreceu, a gente tem que modificar. O ser humano ele se adapta, mas a gente precisa dar um maior conforto ou performance dependendo do atleta. Ou seja, Paulo, o fit, né, ele não é uma coisa que você faz uma vez e você fica por resto da vida. Não. Mesmo na mesma bicicleta, no Sim. mesmo equipamento. Sim. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Acho que o Dr. Fred também acredito que acho que pode também ajudar, né, nesse esclarecimento que a gente está querendo colocar. Ele vai depender, o fit depende de várias situações, dentre elas, qual o seu objetivo em cima da bicicleta? Eu quero um fit para poder passear, eu quero um fit para poder performance, eu quero um fit para poder simplesmente ir ali no soberbo e voltar. E se amanhã ou depois eu mudar esse meu objetivo em cima da mesma bicicleta, esse fit vai mudar. E eu queria um pouco dessa... Se realmente é isso que acontece, eu queria que vocês dois falassem um pouquinho sobre esse assunto. Bom, bem, na verdade o Paulo ele tem muito mais a dizer sobre isso do que eu, né? O que eu posso te dizer é que... Modéstia, né? É modéstia. Não, que isso, rapaz. É que, na verdade, o que a gente pega em consultório são pacientes... Eu tive a experiência com o Paulo de fazer um teste com uma ciclista. E quando a gente botou ela na bicicleta, a gente pede para levar a própria bicicleta, né, no teste de ventilometria, justamente para ele ter o conforto daquelas que a gente chama de especificidade, né? Aquela bicicleta é aquele pedala. Então, o teste não vai ser modificado por causa disso. E quando ela subiu na bicicleta, eu olhei aquilo e falei, gente, Paulo, olha onde é que vai o joelho dela, ia quase no pescoço, porque o cilindro estava todo baixo, né, cara, todo para baixo. Falei, gente, não tem... E ela pedalava ali 100, 150, 200 km com aquela bicicleta. Eu falei, cara, isso não é normal. O corpo, né, já né? até acostumou. E daí com ela chegava posição. e falava, tô com dor no quadril, tô com dor no pubis, provavelmente por causa disso. Ela estava usando uma musculatura que não precisava, porque ela estava completamente mal posicionada ali na bicicleta. Então, o Paulo vai complementar aí, como eu disse, ele tem muito mais conhecimento sobre isso, né? Bom, quando uma pessoa entra numa loja e compra uma bicicleta, é muito perigoso, porque ela precisa de uma orientação. É um esporte veloz, ele pode ser incrível, maravilhoso, mas ele também pode lesionar a pessoa. Então, só um adendo aqui, o Paulo, acho que, não sei se vocês sabem, né, mas acredito que sim, mas o esporte ciclista, o esporte ciclismo como, né, esporte de performance, esporte, né, de alto rendimento, acho que a gente pode dizer assim, é o esporte que mais mata no mundo. Então... Não só acidente, mas também até por questões também de violência no trânsito também. Não só isso também não, mas também é questão de saúde também. Né? Sim. Então, quando a gente aprende a lidar com essa situação, o cliente chega lá, compra, independente do poder aquisitivo dele, ele vai lá e compra uma bicicleta. É igual você dar uma prancha de surf, você dá lá pro cara, o cara entra no mar e aí, morre afogado? Então você tem que orientar, fala, cara, o que você vai usar a bicicleta? É passeio, é final de semana, o teu ortopedista mandou você andar de bicicleta para você curar uma lesão. Então a gente tenta filtrar um pouco para poder saber, não é só vender uma bicicleta, é vender qualidade de vida. Então o cara resolve começar a fazer o tal do mountain bike, ou ciclismo, triatlon, o que quer que seja, atletas que podiam ter uma performance incrível. Então a gente vai lá, faz uma entrevista, conversa, vende o equipamento. Quando ele é cru, ele é virgem, ele aceita muito mais a informação. É muito difícil você dizer para um atleta que já está nisso há 10, 15, 20 anos que ele precisa de um bike fit. Existe uma resistência, porque ele já se habituou. Então, voltando àquela situação, o atleta vai correr a Copa Internacional agora esse final de semana e ele disse lá, eu não posso fazer um bike fit porque ele vai mexer a minha postura inteira. Aí eu falei, assiste o podcast lá que eu vou te dar uma dica. A dica é... A gente vai primeiro fazer uma entrevista e saber qual é o objetivo e o que ele acha da postura que ele está usando. E com isso a gente vai usar. As medidas do bike fit, elas não são exatas. Por mais que sejam milimétricas, elas não são exatas. Então o cara pode ter uma postura com a frente um pouco mais baixa, pode ter a frente um pouco mais alta. Então a gente vai regulando isso e vai fazendo testes. Então o que a gente faz? Faz a entrevista, faz o bike fit, o atleta anda na rua e depois eu faço um pedal assistido com ele. Ah, legal, cara. Se for de speed, a gente vai para a estrada, se for de mountain bike, a gente faz mountain bike e a gente vai ver não só a performance, mas como ele está se colocando. Um exemplo. Tem uma dica aqui para nossa
a nossa Yasuki aí que está assistindo. Tu tem que saber falar o nome dela rápido, porque ela colocou aqui que fez bike fit contigo e tá te recomendando aqui no chat. Então você tem mais intimidade. Eu tenho direito de vacilar no nome, mas você não. Jogando a responsabilidade pro teu lado aí, cara. Vou ficar vermelho aqui porque eu não vou acertar o nome dela, me perdoa. Ela tem um carinho enorme pela gente, ela é cliente nossa lá, assídua. Então, por exemplo, nesse final de semana, as meninas fizeram uma competição lá na Serra de Itaipava e eu fui o cameraman. Então eu tava com o drone, com a GoPro, filmando, não sei o quê. E aí eu tenho uma dica, ela pedala muito pesado. Então não adianta o Bike Fit se não tiver uma orientação de que marcha ela vai usar, porque mesmo com a melhor bicicleta do mundo, a melhor postura do mundo, se ela pedalar muito pesado, ela pode arrumar uma lesão. Ela está fazendo um esforço além do limite. Então isso também precisa ser orientado. Ter o conhecimento da cadência correta é alguma coisa ali, então é essencial, né, cara? É essencial. O que acontece? Você tem, por exemplo, um ponto específico, tamanho de pé de vela. Aí geram lá as polêmicas, mais força, mais giro e não sei o quê. Aí a pessoa vai, coloca um pé de vela 175 milímetros e ela faz muita força e pouca rotação. Ela começa a fazer força, ela vai ter um problema. Ela vai machucar o joelho, ela vai arrumar uma hérnia, uma hérnia de disco. Se ela às vezes não sabe, tô com uma queimação no quadril. A gente tem uma pergunta sobre hérnia de disco aqui no chat, eu tô segurando para fazer na hora certa. O Dr. Fred aí vai dar um... Então, essa orientação, o Bike Fit a gente faz o Bike Fit, orienta, sai depois com o atleta e pouco tempo depois ele volta para dizer pra gente o feedback de o que ele tá sentindo. Paolo, meu banco estava ótimo para mim, você aumentou e eu não tô legal. Você acostumou com ele, então a gente pode alterar gradativamente até ficar confortável como ela tinha. Para o corpo se adaptar também. Exatamente. Né? Só que mecanicamente você tem uma postura. Você não pode... a pessoa acostumou com o banco 2, 3 centímetros mais baixo ou mais alto. A Tânia Silveira, que também estava na prova, o vídeo dela, ela olhou e ela estava dançando o quadril dela. Ela teve uma filmagem de trás e uma de lateral. E ela já pedala já, 30 anos já. E ela, por mais que tivesse acostumada, ela só tinha esse ponto de vista por causa do vídeo. Então no vídeo ela conseguiu ter essa noção. Maneiro. E eu falei, pode baixar um pouquinho o banco. Ô, Paolo, não fala a idade da menina não, tá, cara? Falou 30 anos, né, cara? Mas ela tá com 35. Daninha tá com 35 anos, ela começou a pedalar com 5 anos. Brincadeiras à parte, Dr. Fred, então a gente pode dizer então que dentro dessa equipe multidisciplinar de medicina do esporte tem que ter um cara especializado em bike fit? A gente tem, é o Paolo. Então o bike fit faz parte faz parte de todo esse conjunto de medicina esportiva. Realmente o Paolo não faz parte da Lap Fit como um todo, mas todo mundo que chega lá e os ciclistas que perguntam sobre postura, perguntam sobre performance, eu indico, conversa com o Paolo. Se ele não for fazer o bike fit, pelo menos entre em contato com ele e bate um papo, que é o cara que vai passar essa parte técnica ali, né? Paulo, infelizmente, não pode passar um treinamento porque ele não é um professor de educação física. Mas a parte técnica, qual marcha que você vai usar, quando é que você vai dar o gás na prova e quando você vai segurar um pouco para conseguir conhecimento específico da atividade. Não é questão, né, de ser formado em educação física, é a experiência de vida daquele esporte específico. Não tem o que troque isso, não. Pois é, então o Paolo, ele não faz parte da Lap Fit em si ainda, mas ele a nossa referência. Exatamente, mas o Bike Fit está dentro da medicina do esporte. Está dentro da medicina do esporte, isso é importantíssimo. Como eu falei, na verdade é a técnica também, né? Você não adianta você ter um preparo físico ótimo e você tá pedalando numa bicicleta que não está adequada para você. Na verdade, você está perdendo performance, você tá patinando ali, entendeu? Deixa eu dar aquela... Acho que você tem aí uma pergunta. Tô tentando jogar a pergunta aqui, mas tá difícil, galera. É a questão do bike fit, né, cara? Deixa eu fazer a primeira pergunta que veio no chat aqui por ordem. Foi a Daniele Flatov. A minha esposa. Eu ia falar isso. A esposa tá de olho lá. Bacana, tomando conta do Paulo. Ele tá aqui, tá? Tô cuidando dele direitinho.
Não, a pergunta é a Então seguinte... deixa eu fazer uma declaração. Eu te amo, gatinha. Calma aí, faz de novo que eu não joguei a câmera. Não jogou, não? Pode te falar amo, agora. gatinha. Daqui a pouco eu tô em casa. Galera, doutor, ela perguntou aqui sobre hérnia de disco extrusa. E aí ela complementou aqui, né, ela fez uma pergunta primeiro falar sobre a hérnia de disco, mas depois ela colocou aqui, minha pergunta, qual o benefício do pedal indoor para a hérnia extrusa? Sou proibido de fazer exercício com impacto. Então é legal, achei bacana a pergunta. Na verdade, ela tem que se preparar para fazer o exercício, né? Eu nunca condeno um paciente dizendo que ele nunca mais vai fazer um exercício com impacto, né? Eu tenho um paciente que gosta de correr, ele tem uma hérnia de disco e não quis operar, e a gente conseguiu preparar ele, fazer uma preparação muscular para ele. E ele fortalecimento, né? Lógico que ele não vai ter uma performance, ele não vai ser o melhor corredor do mundo, mas ele vai conseguir fazer o esporte que ele vai ter, digamos assim, uma qualidade de vida ali no esporte que ele gosta de praticar, melhor, né? Dentro do limite da pessoa. Então, assim, ele tem uma hérnia de disco e ele faz um exercício de impacto, que é a corrida. Isso aí não é impeditivo. O que não pode é você falar, então agora eu tenho uma hérnia de disco, eu vou sair fazendo exercício à torta e à direita. A gente tem que fazer um trabalho de fortalecimento. Mas dá para ela sair do bike indoor e ir pro... Dá, com certeza. Ela consegue sair do bike indoor e ir para rua. Então, aproveitando a carona nisso aí, queria entrar um pouco nessa história. Casa de ferreiro, às vezes, é espeta de pau, né? Apesar de andar de bike, ter competido durante muitos anos e tudo mais... minha esposa, quando descobriu que tinha hérnia de disco e o médico disse, você não pode mais correr, não sei o que, ela ficou um pouco assustada. Durante muito tempo, a esposa acaba não fazendo nenhum tipo de atividade física. Então, durante algumas noites, ela passou crises sérias de ir para o hospital e tomar injeção. E um dia eu falei, e aí, chega disso? Vamos ouvir o que o maridão aqui tá dizendo? Vamos dar o braço a torcer? Como? Eu falei, vamos lá. Fiz um bike fit para ela numa bike, comprei um rolo lá com o Zwift, quem não conhece... pode procurar, que é um simulador de bike incrível, e comecei devagarinho, alongamento e cadência lenta. Então vai pedalando, sem muito peso na relação, e foi orientando. Durante um tempo, ela chegou a gerar, para quem entende aí, 350 watts no Zwift. Para quem vê, é uma potênciazinha respeitável. Subindo serra, 9 graus de inclinação, 350 watts, às vezes 100, às vezes 150, mais picos de alguma coisa assim. Então, ela voltou a usar salto alto, voltou a botar a roupa que ela queria, voltou a ter qualidade de vida. Então, mostrou-se que mesmo uma pessoa com uma lesão, com uma hérnia de disco extrusa, ela podia voltar a ter qualidade de vida. E sem um tratamento de remédio, ou seja, com a orientação adequada, ela voltou. Então a gente hoje divide, sai na pancada em casa para poder usar a bike no rolo lá, eu tenho que dividir com ela. Mas é maneiro, eu não consegui trazer minha esposa para esse mundo ainda não, acho que ela não... Não, eu não vou trazer nunca, mas tudo bem. O próximo passo é levar ela pra rua, né? Isso aí. É preparar, e assim, não é só na bicicleta, o Paulo tem, de repente um exercício de fortalecimento, uma academia, um treinamento funcional vai ajudar ali, né? O que eu queria falar sobre a hérnia extrusa é que não é também todo mundo que tem hérnia extrusa vai conseguir, né? Alguns são cirúrgicos, não tem jeito, a gente tem que operar, não é o exercício que vai ser o salvador ali da pátria daquele. Mas vale a pena a tentativa do exercício com acompanhamento médico. Porque a hérnia também ela pode regredir com o exercício, fortalecendo, tirando a carga ali da coluna e não necessitar melhorando a qualidade da musculatura, a gente consegue diminuir um pouquinho essa hérnia extrusa. O paciente fica assintomático e consegue fazer os exercícios sem grandes problemas. O corpo humano é incrível, né? É incrível. Ô Paulo, deixa eu te interromper aí, porque claro. O Giovanni fez uma pergunta aqui, eu vou dar uma moral pra ele, que hoje ele tá merecendo. Rapaz, ele tá querendo me botar no salseiro. Não, em relação ao bike fit aqui, Paulo, então o bike fit tem que ser atualizado conforme a evolução do atleta? Qual a recomendação? Acho que ele tá querendo dizer aqui também, talvez um prazo período médio, né, Deixa eu fazer uma complementação em relação a isso, Mineiro. Eu acho que também é o seguinte, eu acho que tem muito a ver também com a evolução do atleta e não só a questão que a gente falou do objetivo da pessoa, né? A gente já está falando aqui de um atleta. Então, por exemplo, ele hoje é um atleta que ele atinge determinado limite, determinada performance, e ele, né, à medida com que ele vai evoluindo a sua performance,
ele também, pelo meu entendimento, ele deveria fazer acho que a pergunta dele é essa, ele deveria também fazer um novo bike fit para poder melhorar também a performance dele? Acho que tem a ver também isso que ele está perguntando. É uma questão assim, sei lá, às vezes eu posso estar falando uma besteira e vocês me corrigem. A gente está aqui para isso. Você começa a treinar, eu estou falando agora a visão da pessoa que está iniciando. Tá? Você começa a pedalar, você não tem musculatura específica, você não tem postura, então você provavelmente vai estar sentindo dores, por exemplo. Você não tem musculatura na perna ainda para aquilo. Então você acaba jogando mais o peso do teu corpo para o selim do que aquele cara que tem mais força na perna e ele tem menos peso no selim e ele vai ter menos desconforto. Isso é um dos exemplos. Mas conforme o tempo vai passando, aquele atleta que está começando, ele começa a ganhar um alongamento específico da região ali que se usa no ciclismo, por exemplo, nesse movimento de giro, e aí ele, por exemplo, consegue começar a pedalar numa posição mais aerodinâmica, e aí talvez analisar a altura do avanço ali da mesa, né, do guidão. Então, só que eu acho que assim, ele quis dizer aqui talvez, ô Giovanni, depois tu... Se bem que ele botou aqui, isso aí, Mauro, mas eu acho que assim, existe uma média de quanto tempo a pessoa tem que fazer dar uma revisada ali no... Então, se a gente for dizer um número para ser bem objetivo, uma vez por ano é legal o cara fazer um bike fit, tá? Então vamos lá, comprou a bicicleta e era super amador, comprou a bicicleta. É lógico, ele vai ter que estar em contato com a loja, então às vezes o cara do bike fit fala assim, pô, a gente fez teu bike fit aí tem 60 dias, aí tem 30 dias, pô, vamos dar um conferezinho. Mas a pessoa que já está no mercado, por exemplo, Mauro Gaspar, já pedala um tempão, já está com a bike assentada com ele há um tempão, uma vez por ano vale a pena fazer uma nova avaliação, porque a gente envelhece, a gente muda o bretelle que a gente usa, ele perde um pouco de densidade, então quando a gente vai fazer o bike fit, ele tem que estar com a sapatilha, ele tem que estar com o capacete lá para a gente poder ver a questão do tamanho do óculos, a camisa. Às vezes a camisa ela faz um torniquetezinho no braço. Pô, eu estava lembrando disso que você me contou. Eu ia te perguntar já sobre isso. Exatamente. Então, assim, é legal. Prazo. Uma vez por ano é legal ele fazer um bike fit. Pode ser um prazo mais longo? Pode. Pode ser um prazo mais curto? Pode ser 30 dias. Porque ele precisa, o amador mesmo que acabou de chegar, ele precisa de mais orientação. Porque ele vai errar mais. Uma pessoa muito experiente, o Mauro, por exemplo... ele vai precisar uma vez por ano dar um conferezinho. Não precisou nada? Beleza, libera. E a gente muda de equipamento. A gente troca um cilinho, a gente troca uma manopla, às vezes uma dorzinha que você sente, ou você engorda um pouquinho. Então você engordou ou emagreceu, pode dar uma pequena orientação. E aí o profissional nessa área precisa dar uma orientada, né? Doutor Fred, uma pergunta, né, mais, vamos dizer assim, voltada para a área da medicina mesmo, né? Você falou que uma das suas especialidades é a questão da medicina do esporte, que você, né, inclusive o objeto do nosso sorteio hoje é a ventilometria. Deixa eu te interromper, como sempre, né? Mal educado, mas faz parte da minha atribuição aqui. Galera, quando eu falei, tinha pouca gente aqui, nós já temos agora mais pessoas no chat. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês, deixa uma curtida aí no vídeo, que ajuda a divulgação dele. Tá? O algoritmo do YouTube ajuda a distribuir para outras pessoas que podem gostar desse assunto e ser importante para elas. Segundo lugar, que a gente tem um sorteio hoje, foi por isso que eu interrompi, porque o Mauro falou, eu queria alertar, talvez alguém poderia ser beneficiado e não está sabendo. A gente fez um post no Instagram, na minha conta, @rotondo, aonde a gente vai fazer um sorteio hoje. Daqui a pouco, ou lá para o final, em algum momento a gente vai fazer um sorteio de um bike fit e de um teste de ventilometria. Não é isso, doutor? Isso. Perfeito. E aí o que acontece? Para participar, você tem que seguir algumas regrinhas. É para a mesma pessoa. É para a mesma pessoa. Isso aí, é um sorteio só, tá, gente? É um pacote, vamos falar assim. E para você participar do sorteio, você tem que ir lá no Instagram, seguir as 4 contas que consta lá no post, que seria a minha, a do Mauro, a do Dr. César e a do Paulo, e está assistindo esse podcast. Então, quando a gente fizer o sorteio, a gente vai e marcar 2 amigos no comentário, desculpa. A gente vai fazer o sorteio e a gente vai conferir esses detalhes e conferir se a pessoa está online aqui no chat participando. Se você não está participando no chat, saiba que para participar tem que estar inscrito
mas você se inscreve no canal, 1 minuto depois está liberado para você se manifestar no chat. E tá valendo comentário lá enquanto a gente não sortear. Se você já comentou, quiser ir lá e comentar de novo, fica à vontade, vai aumentar ainda mais a sua chance de ganhar. O Bike Fit vai ser realizado em Teresópolis, para quem não for da cidade, estiver assistindo para ter ciência, vai ser em Teresópolis, ali na Cycle São Cristóvão, não é isso, Paulo? Cycle São Cristóvão, isso. E é isso que eu queria interromper, foi mal, Mário. Pode continuar. Dito isso, né? Doutor, existem vários exames na área da medicina do esporte, né, para os atletas, né? Sim. Então a gente tem o ventilometria, né, que a gente comentou aqui, e a gente tem outros, né? Eu vou citar alguns aqui, se você pudesse explicar um pouquinho para a gente a diferença de cada um. Com certeza. Então a gente tem a ventilometria, a gente tem o teste de esforço, a gente tem o teste de espirometria. Fala um pouquinho desses 3 principais aí que a gente ouve mais falar, e se existe algum outro tipo de teste que seja importante a gente poder fazer. Então, o teste de esforço, né, que é o teste ergométrico, né? Infelizmente aqui em Teresópolis eu acho que não tem em bicicleta, né? Isso é um problema sério, né? Porque isso realmente. Isso que o Mauro estava falando, o Mineiro estava falando sobre o posicionamento, a especificidade, né? Isso aí a gente fala de ativação muscular e especificidade, né? Então o cara que treina bicicleta, o cara que vai fazer um triatlon, por exemplo, ele tem que fazer um teste na esteira e um teste na bicicleta. Não adianta fazer um teste de esteira e extrapolar isso para a bicicleta, porque o teste, a musculatura ativada na corrida é totalmente diferente da musculatura ativada no pedal. Então, ele tem que fazer os testes específicos. Então, voltando, o teste ergométrico, ele faz só avaliação cardíaca, né? E todo mundo acha que ele é extremamente importante, importantíssimo, né? A gente estava conversando isso aqui um pouquinho antes da gente começar. E o que pode acontecer? O cara faz um teste ergométrico agora, tá zerado, 100%, e no pedal de amanhã o cara infarta, né? O cara entra numa arritmia. Então o teste ergométrico não isenta de problemas, né? Então o mais importante ali, só tirando um pouquinho, puxando a brasa para minha sardinha, é que não é só o teste que é importante, tem que fazer toda uma avaliação médica, tem que fazer toda uma anamnese, tem que conhecer aquele paciente, conhecer os seus limites, né, que a gente já falou dos limites, para que a gente tenha um pouquinho mais de segurança ali na hora de praticar o exercício em alta performance ou o exercício intenso, né? Então o teste ergométrico, ele é um teste que é feito para o coração. Qual é o grande problema do teste ergométrico? É que quando ele é feito por um cardiologista, está escrito lá, não está errado isso, mas está escrito lá que quando ele chega a 85% da capacidade máxima estimada para aquele paciente, o cardiologista vai lá e para o teste porque já está suficiente para ele. Só que para ele é suficiente, para mim não é. Então, se você chegar com... acabei de fazer um teste ergométrico, está aqui o resultado, eu não vou conseguir calcular os seus limites, os seus limiares, porque você não chegou a 100%. Você tem que chegar à exaustão para que isso seja importante para mim. Então, essa é a grande crítica que eu faço para os testes ergométricos, que a gente não chega no 100%. A gente para ali em 85%, 90%. Tá, né? o teste ergométrico, então, ele é indicado para pessoas que não querem uma prática de esporte um pouco mais voltada para performance. Podem até ser feitos, mas não ele tem que chegar no limite de Mas ele tem a sua exaustão, limitação, exatamente. Né? Então tá bom. E que é bem parecido com o limite que a gente chega lá na hora que a gente faz a ventilometria. Tá. O que é o teste de ergoespirometria que você falou, que a gente pode chamar de cardiopulmonar? É um teste que a gente acopla uma máscara e aí a gente vai botar os eletrodos e a gente vai fazer o teste cardiológico e o teste metabólico ao mesmo tempo, né? Então, o teste de ergoespirometria é um aparelho que custa ali R$100 mil, é um aparelho bastante caro. É o teste mais completo. Inclusive, às vezes o eletrocardiograma está ok e pelo metabólico a gente consegue perceber que o paciente vai infartar, né? Então é o teste mais completo mesmo. E esse aqui é feito em atleta, nos clubes, né? Pessoal da atleta olímpico e tal, eles fazem o teste cardiopulmonar, né? Que tem a máscara e avalia coração e avalia pulmão e tem ali mais de 10 parâmetros para a gente poder analisar e chegar a uma conclusão fidedigna. O teste cardiopulmonar, principalmente, além do eletrocardiograma,
a parte cardíaca, né? A gente faz a avaliação de VO2, a gente faz a avaliação dos limiares ventilatórios 1 e 2, ou limiar de lactato e limiar anaeróbio, que são as coisas mais importantes para a performance, na verdade. E a gente faz algumas outras avaliações secundárias ligadas ao metabolismo, principalmente metabolismo de gordura, para definir dieta, para definir hidratação, essas coisas é feito na ergospirometria. E isso realmente é muito caro e eu não consegui ter ainda. Um dia eu vou ter aqui em Teresópolis, mas eu consegui parar na ventilometria, que é um aparelho mais modesto. Ele não avalia 8 ou 10 parâmetros, ele avalia um parâmetro, que é a ventilação, por isso que chama ventilometria, e a gente avalia o volume expiratório. Durante o teste, então, a gente consegue definir com exatidão o VO2 máximo, a gente consegue definir os limiares ventilatórios. E com isso, a gente coloca um cinto cardíaco e a gente consegue comparar ao mesmo tempo qual é o seu VO2 naquele momento daquele batimento cardíaco, ou vice-versa, né? Quanto está batendo quando você chega no VO2 de limiar 1 ou no VO2 de limiar 2, né? E a partir daí a gente consegue definir as zonas de treinamento de forma bem fidedigna, né? Tanto quanto o cara que faz o teste cardiopulmonar. É lógico que o que faz o teste cardiopulmonar está muito mais bem servido, né? Mas a ventilometria está servindo super bem aí, a gente está conseguindo ter uns resultados bem legais aí na cidade. Agora, trazendo um pouco para o lado do... Eu sempre vou trazer para o lado do iniciante, né? Então se acostume. O Mauro é o mais técnico aqui. Até parece que ele é iniciante, né? Vamos lá. Eu tenho visto os treinos dele e o cara tá mandando bem pra caramba. Não vem com essa de amador não, tá? Não, mas vamos lá. Sou assim. A questão é a seguinte. A gente está falando de VO2, a gente está falando um monte de sigla que nem eu estou entendendo direito, mas consegui pegar um pouquinho. Se puder explicar um pouco melhor, de uma forma um pouco mais simples do que seria o VO2. Vamos tentar, porque eu tentei resumir aqui, mas eu explico. VO2 é o volume de oxigênio que seu corpo está utilizando naquele determinado momento, naquele instante, naquele segundo. E por que é importante a gente encontrar esse... Por que a gente tem que saber o VO2 máximo, né? Isso aí. E por que a gente tem que saber as zonas de lactato e as zonas de limiar de lactato e limiar anaeróbio. Então, assim, o VO2 máximo é o máximo de volume, VO2 é volume de oxigênio. Então, é o máximo que seu corpo está conseguindo consumir naquele momento. Uhum. Isso tem algumas limitações. A principal limitação é o coração, né? O quanto que... coração e circulação, o quanto que seu coração está conseguindo mandar para o músculo e o quanto que o músculo está conseguindo captar, né? E tem a limitação do pulmão também. Alguns pacientes, principalmente aí depois do Covid, a gente vê pacientes com fibrose pulmonar e tal, que diminui VO2 porque o oxigênio não está entrando na circulação. Mas vamos considerar que o pulmão é o menor dos problemas. Uhum. Então a gente tem que treinar duas coisas. A primeira coisa que a gente tem que treinar é o coração, né? E a segunda coisa que a gente tem que treinar é a circulação, né? A circulação a gente consegue treinar também em musculação, né? E o coração é mais na bike mesmo, vai para a bike e vai treinar. E aí a gente tem quantidade de capilares que estão se abrindo para chegar no músculo, entendeu? Quantidade de batimentos cardíacos que a gente está conseguindo fazer para mandar esse coração para esse sangue para periferia, né, com oxigênio. Porque, teoricamente, o coração, quanto mais, vamos falar assim, treinado ele for, menos ele precisa bater, né, para trazer esse combustível. A gente consegue ter a mesma performance batendo menos, né? E isso aí é melhor porque a gente consegue, então, usar aquela gasolininha que faltou para chegar no máximo. Porque, assim, fisiologicamente, o nosso máximo de batimento cardíaco, então, vamos supor, Paulo chegou a 190 de batimentos cardíacos no teste. No próximo teste, ele vai chegar só a 190, ele não vai passar. Ele pode chegar a menos, se ele tiver menos treinado. A tendência é... Mas ele não vai conseguir passar, porque o batimento cardíaco máximo é máximo, né? O que muda é o débito cardíaco, tanto de batimento, quanto sai do coração, se ele está... quanto sai de sangue do coração, então, se ele está treinado ou não. O VO2 máximo, o número que você vai encontrar ali, pode variar
mesmo o batimento máximo permanecendo onde está? Continua o mesmo. Ah, interessante, nunca Sim. tinha pensado dessa forma. O VO2 Agora, máximo muda, eu também não. agora uma pergunta aqui, pra gente encaixar, na verdade, eu ainda não cheguei na pergunta que eu queria fazer. Não, mas deixa eu só falar dos limiares. Tá, pode falar. Então, assim, quando a gente tem um coração perfeito e o sangue... Quando a gente é iniciante, como você perguntou, os nossos vasos não se abrem. Eles existem ali no músculo, mas ele falou, cara, o que esse cara tá fazendo, Não tá acostumado com aquilo, né? O cara abrir aqui não, cara. Pô, tá louco, né? Quando o cara vai treinando, ele tirei aí da Não, tá certo. Desculpa. Quando o cara tá treinando... quando ele começa o pedal, o vaso olha e fala, opa, aquele maluco começou a fazer esse negócio estranho aí, vou abrir. Aí, cara, porra, chega muito mais sangue no músculo, entendeu? Então, esse é o motivo do treinamento, né? Então, a gente aumenta VO2 também com isso, né? E o que são os limiares? A gente tem o lactato, né? Que vocês devem já ter ouvido falar. O que é lactato? Né? Lactato Só pra gente traduzir aqui. O lactato é um metabólito da formação de energia da nossa musculatura. E ele começa a acumular. Então, para a gente formar ATP, que é a energia, a gente tem que soltar uma molécula de lactato, né? Ou algumas, né? Dependendo da via. E aí o limiar de lactato seria o quanto que... Então, assim, quando a gente está treinando abaixo do limiar de lactato, a gente não está treinando, a gente está passeando. Limiar de lactato seria o quanto a gente... Limiar de lactato, assim, a gente joga o lactato no sangue e o corpo tira esse lactato do corpo. Sim. Né? Seja pela respiração, seja pelo rim, pela urina, seja pelo fígado, esse lactato some, né? O que é o limiar de lactato? É o primeiro limiar ventilatório. É quando a gente começa a acumular lactato no sangue. O corpo não consegue mais eliminar esse lactato. E aí o corpo não pode viver com aquele lactato naquela faixa. Então o que ele faz? Ele começa a tamponar o lactato. Então essa é a zona de treino. Você tem que estar acima do limiar 1. Você tem que estar já sobrando lactato e o corpo tamponando. E aí você vai aumentando intensidade no teste, né? No pedal, até o momento que você chega no limiar de lactato, no limiar anaeróbio, que é quando você não consegue mais tamponar o lactato. E aí ele realmente sobra, entendeu? Entendi. Ele acumula no corpo, o problema não é tanto o lactato, o problema é que ele é um ácido, então o hidrogênio que está ligado ao lactato é que vai dar o problema. E é quando eu falo para o Paulo no teste. Quando eu vejo que ele entrou no limiar 2, eu falo, vai morrer daqui a 2 minutos. E o cara morre em 2 minutos. Não adianta. Então, assim, se você treinar, se você for subir a serra de Itaipava e ficar acima do limiar de lactato, do limiar anaeróbio, né, o limiar ventilatório 2, você vai chegar lá em cima e você vai morrer, você não vai fazer mais nada. O seu corpo vai estar paralisado pelo ácido, entendeu? Posso só fazer uma correção? É muito importante. Eu fiz uma prova que foi o Gran Giro aqui em Teresópolis e eu já tinha feito a avaliação com o Dr. Fred e eu fiz alguns testes antes e fui treinando exatamente em cima dessa frequência. Eu hoje estou com 41 anos e fui muito bem na prova. Eu fui segundo na minha categoria e 16º na geral, andando com atletas de ponta que estavam ali e tudo mais. Então o que acontece? Quando um cara compra lá um frequencímetro e começa a treinar e ele fala, meu coração tá a 130, tá a 190, tá a 200. Isso é um número para ele que não tem o conhecimento. Aonde o Dr. Fred entra? Exatamente para dizer, olha, você tem que treinar nesse ponto aqui para não estourar. Então o treinador vai pegar essa planilha em cima do exame que o Fred fez. Então vem o cara do Bike Fit, faz o Bike Fit, o mecânico da bike faz a mecânica da bike, o Fred diz aonde ele pode estar no ponto e o treinador vai dizer, você fica nessa faixa para você ganhar mais resistência, mais força. Você treina com qualidade e com conhecimento. Não adianta você simplesmente chegar lá, comprar um equipamento para monitorar o seu coração, ou a potência, ou qualquer coisa e não saber o que fazer com isso. Essa aqui é a grande questão. Mas, o Mineiro, tem duas perguntas aqui no chat que eu acho que são importantes, mas antes da gente passar para essas duas perguntas no chat, né, eu queria fazer um comentário aqui para o Dr. Fred, que é o seguinte... Só vira a câmera um pouquinho para cá. Só virar para cá. Não, pode virar o... Aí, tá ótimo. Tá ótimo. Dr. Fred, você falou muito em questão de lactato, né? Sim.
E pelo que eu consegui entender, o lactato, ele ao mesmo tempo que ele é importante, ele é vilão. Eu estou certo nesse meu entendimento? Sim, ele olha, a medicina é muito complexa, a fisiologia, o corpo humano é muito complexo, né? Você sabe que o lactato, ele sai do músculo e ele pode ser metabolizado em energia no coração, por exemplo. Então é uma das formas. Só que o coração não vai conseguir tirar todo o lactato do corpo e transformar em energia, né? Por isso que ele sobra. Mas o lactato, ele é um metabólito, né? Então ele não é que seja um benéfico, né? Na verdade, ele é mais vilão, digamos assim, né? Mas ele é importante também. Ele é importante. Ele é importante. Ele é importante, né? Talvez daí seja um grande, vamos dizer assim, um grande mito, não vou dizer mito, né? Mas acho que você que vai saber dizer pra gente se é mito ou se não é. A gente fazer um treinamento para poder fazer liberação do ácido lático, isso é mito ou verdade? Não, é verdade, tem que fazer. E a gente consegue aumentar nosso limiar esse é o treinamento, né? Quando eu dou as informações para o profissional de educação física, né, para o treinador, ele vai pegar aquelas informações e vai tentar jogar vai tentar jogar o seu limiar de ventilatório 2, né, que é o limiar anaeróbio, o mais próximo possível do seu VO2 máximo. Entendi. Que aí você vai conseguir pedalar no seu máximo, entendeu? Deixa eu puxar. E tem treinamento para isso. E é o treinamento justamente para você conseguir trabalhar com mais lactato no corpo, né? Deixa eu puxar a pergunta do Giovanni aqui, porque eu acho legal fazer essa pergunta antes da que o Gustavo fez. Para realizar esses testes, será necessário um período de repouso, ficar off, ou pode ser feito em períodos de treinos? Achei uma pergunta interessante. Não, para realizar o teste, você tem que estar pelo menos a 48 horas sem fazer esforço. Cara. Mas pode ser naquele momento que ele está no pico do treinamento dele. Pode. Eu acredito até que esse tipo de teste, doutor, ele pode ser feito várias vezes ao ano, de acordo com, até para poder medir, sim, vamos dizer assim, a performance e o limite dele. Não sei se eu estou errado nisso. Sim, e muda treinamento, né? Exatamente, ele foca... Você pode definir que você tem que, sei lá, para treinar um pico, você tem que treinar a 190, a 170, e de repente você faz um teste e você descobre que você não está treinando no pico, você teria que estar a 175, entendeu? Eu acho que fazendo um pouco de paralelo com o que muitas pessoas fazem, a questão do teste de avaliação na academia, né? Sim. Que você começa numa academia, você faz aquele teste de avaliação, que ele mede o abdominal, mede torácico, mede o peito e tudo mais, dali a 3 meses aí você vai e faz uma série, dali a 3 meses você vai e faz novamente aquela avaliação. Eu acho que esses testes, acho que também deve ter, não vou dizer essa periodicidade, mas ele também deve existir de forma periódica também. A gente preconiza que se faça de 4 em 4 meses, né? Para o cara que treina mesmo, né? Aquele que é mais meia boca, de 2 vezes por ano vai bem também, não tem grande... Tá. A outra pergunta que a gente tem aqui é do Gustavo Alves, do canal Corre Pra Cá, que ele está questionando se o teste de ventilometria ele pode ser feito em cima de uma bike se você se você é praticante de corrida. A pergunta dele é exatamente assim: faço planilha de corrida. O teste de ventilometria feito na bike serve para orientar as zonas de treino na corrida? Não. O teste de ventilometria para a corrida tem que ser feito em esteira. Eu acho que deve estar dentro daquele conceito que você explicou para a gente, né? Da questão do teste do triatleta, né? Do triatleta e do cara que pratica a bike e que vai lá fazer um teste esqueci, me surgiu aqui o nome, doutor. O teste cardiopulmonar em esteira. Em esteira. Se eu sou praticante de ciclismo, o ideal é que seja feito na bicicleta. Então, Gustavão. Com certeza, é especificidade. Então, meu amigo, né? Sai da corrida, porque aqui em Teresópolis não tem ninguém que faça esse teste na corrida. Vai andar de bike, você tem 2 bikes lá. Peraí. Ele faz os dois. Eu faço, inclusive, eu faço em remo ergômetro também, se precisar. Um crossfiteiro aí que queira fazer quase em remo. Quase que fui lixado aqui, então. Ô, Mauro, até essa até eu sabia, cara. Ô, gente, vocês acham que eu ia associar meu nome ao Dr. Frederico se ele não fosse um cara fera? A gente conversou muito sobre isso. Deixa eu puxar aqui, ó. O Giovanni continua. Em treinos pesados ou em provas, seja na bike ou corridas, ao atingir o limiar, costumamos usar cápsulas de sal ou bicarbonato de sódio. Eu nunca tinha ouvido falar do uso para isso. Para mim era só para questão de cãibra. Ele sabe mais que eu. Não, a cápsula de sal é mais para cãibra mesmo, para devolver
o equilíbrio hidroeletrolítico ali do corpo, mas o bicarbonato ele é usado sim nesse sentido, mas eu não recomendo, na verdade. Quem quiser fazer uso de alguma coisa para aumentar tamponamento, eu acho que a betalanina é mais interessante. Ah, legal. Porque o bicarbonato ele dá muito distúrbio gastrointestinal. Quer dizer, o cara vai ter que tomar uma quantidade grande para ter efeito. No meio da corrida ele vai ter dor de barriga. Ixi, né? Então é melhor não evitar. combina. Ou então treinar bastante antes. Se bem que se der dor de barriga, ele vai correr mais rápido, né? E é sempre bom, de né, repente doutor? o bicarbonato que ele está usando é uma dose tão pequenininha que não tá fazendo sendo efeito placebo ali e não está servindo para ele, na verdade. E eu acho que é sempre bom também, né, doutor, deixar claro aqui, até porque a gente está falando com profissionais aqui, né, que para poder fazer qualquer uso de qualquer tipo de suplementação deve-se recorrer a um especialista para isso, né? É a questão de um nutrólogo, um nutricionista, um médico do esporte, por aí, né? E não é simplesmente só porque o doutor Fred falou aqui para usar betalanina, o cara vai lá na loja de suplemento, compra lá um pote de betalanina e começa a bloquear. Não, até porque assim, não é porque um médico falou que assim, é legal usar isso, cada um vai ter uma quantidade diferente, vai ter uma dosagem diferente, né? Então não vai nessa não, galera. Vai individualizar a tua consulta aí, que eu acho melhor. O meu amigo Andy, não poderia deixar de falar dele aqui. Um grande abraço, meu amigo. Um amigo que eu fiz aí pela internet. A gente fez uma live sexta-feira passada e foi top, adorei participar. Ele tem um canal no YouTube também. Ele colocou aqui, também é ciclista. Para poder fazer esse teste, o atleta vai ter que reforçar a alimentação ou hidratação também. Eu imagino que ele esteja falando antes do teste, né? Pelo menos que eu entendi. Na verdade, quando a gente pede para ele ficar 48 horas sem fazer exercício, é justamente para ele encher o tanque, né? Para o glicogênio dele estar ali na musculatura todo completinho, sem grandes alterações sem déficit nutrológico, né? de energia, para que ele consiga fazer o teste dele sem grandes problemas. E não está cansado, né? Não está fadigado, não está com a musculatura estressada para a gente conseguir fazer um teste legal. Para que ele realmente consiga fazer um teste dentro do esperado. Mas não precisa mudar a alimentação, não. Tem que estar hidratado, não deve estar desidratado, deve beber água normalmente. E a alimentação normal também vai ser o suficiente, né? Não mudar a alimentação. Não mudar a alimentação. É até interessante, né? Porque se ele muda a alimentação, pode ser que o teste não seja tão fidedigno, né? Com certeza. Tem pessoas que têm dificuldade em tomar, por exemplo, leite de manhã cedo, e aí vai para uma prova lá e resolve fazer uma alimentação diferente. Já cansei de ver gente vomitando antes de prova, porque muda. Ouve falar que é bom, sei lá, o bicarbonato, e o cara chega no dia de manhã cedo e manda bicarbonato para dentro. Ou cápsula de sal, o cara tem um pico lá, entendeu? Então, a alimentação, seguir sempre que sempre fez. Se quiser mudar, tem que treinar a mudança, né? Como a gente já falou, né? Sim. Tem que... agora eu vou começar a tomar bicarbonato. Então, legal. Você não vai tomar no dia da prova, né? Você vai ir tomando, vai se adaptando, e aí você vai ver se vale a pena ou não, né? Eu acho que também eu acho que também isso é muito importante também a gente abordar esse assunto aqui também, que a gente fala somente quando a gente fala em treino, a gente está pensando sempre na questão do treino físico, do treino técnico, quando a gente está falando de ciclismo, até corrida, tem sempre a parte técnica, né? Mas as pessoas esquecem de treinar o seu organismo para absorver determinados suplementos ou até alimentação. Quer dizer, você tem que treinar o teu intestino também. Isso tem sentido? Tem sentido. Inclusive a cápsula de sal também, ele tem a hora certa para tomar a cápsula de sal, né? Ele tem a gente lá na nossa consulta, a gente faz dieta de prova também. Dieta de prova que a gente chama você vai para a prova, quantas horas vai durar essa prova, em que momento você vai beber água, em que momento você vai tomar a cápsula de sal, em que momento você vai tomar a glicose, né? Vai comer uma banana. Isso aí tudo a gente orienta na hora da prova. Provas pequenas, de 1, 2 horas, não tem grandes problemas. Isso aí a gente faz para provas que vão durar de 4 horas para cima, né? Porque a gente tem que, né? Porque a partir de um determinado momento da prova, acho que o Paulo também pode confirmar isso também, porque ele já deve ter participado de provas de longa duração, né? Principalmente as maratonas, né? O Paulo, ultramaratonas. Chega um determinado momento da prova que você não consegue mais absorver, por exemplo, o gel de carboidrato. Aquilo fica muito saturado. E você necessita de alguma coisa sólida para comer, né?
Então acho que tem essa questão também do treinamento, acho que tem a ver com isso também, né? Tem, com certeza. Isso aí. O rapaz, assim, a pessoa quando vai competir, por exemplo, vamos botar um caso, um Iron Bike aí, que é uma prova dura, às vezes são 70 km lá, mas são às vezes 5, 6, 7 horas às vezes de prova. E aí o cara fica fazendo a prova inteira e não bebe água. E aí quando ele desidrata, ele começa a beber água igual um louco. O corpo não consegue absorver isso. Então ele tem que vir na semana da prova, se hidratando, dormindo bem, todo um esquema para chegar no dia da prova, como ele está com o tanque cheio, e durante a prova, a hidratação, a parte alimentar dele, ele tem que vir o tempo inteiro comendo, claro, sem comer muito. O cara não vai enfiar 3 bananas na boca, porque ele não vai conseguir respirar e o corpo não vai absorver. Então, à medida que ele vem gastando, ele vem absorvendo para poder usar durante a prova inteira. O cara vai treinando o que ele come também. Exatamente. Às vezes a gente fala, ó, come uma banana. Daí o cara fala, doutor, banana não dá. Então, não consegui. Aí você vai ver alguma outra coisa que tem a mesma fonte dele de carboidrato. Você não vai dar, por exemplo, lógico. Para poder substituir a banana. Você não vai dar uma bisnaguinha pro cara que tu fica mastigando aquilo, que gruda no céu da boca, que, porra, não dá, cara, entendeu? Você tem que definir qual alimento que você vai dar, um biscoito de polvilho que dissolve mais rápido, entendeu? Alguma coisa, um triatleta que tem que carregar a própria alimentação durante 9 horas de prova. Não dá para botar um saco de biscoito de polvilho do lado. Eu tenho, quando eu fazia competição, eu sempre, né, provas curtas, eu sempre utilizei o gel, né, por ser mais fácil, por ser mais prático, né, inclusive até, né, você tira do bolso, ou então tira debaixo da bermuda, você mete na boca logo, tira e você consumir. Mas em provas mais longas, como ultramaratonas, o Paulo comentou do Iron Bike, eu fiz Sertão Diamante e outras provas mais, eu tinha essa dificuldade e eu tinha que comer a tal da que você falou aí, que é o pãozinho lá, a bisnaguinha. Não tem jeito. E aí eu botava, né, a bisnaguinha com um requeijão, com um doce, para você poder mesclar. E o que o Paulo comentou também, eu acho que ele, né, que você quis comentar com a questão de se alimentar com antecedência e tudo, é não esperar ter sede e não esperar ter fome, né, Paulo? Sim. O principal, assim, uma dica que eu recebi de um atleta que foi bicampeão pan-americano, ele falou, pô, Paulo, uma prova de ciclismo, por exemplo, usa descida para beber uma água, jogar um alimento na boca, porque na subida você está com a respiração no máximo, no plano às vezes você está naquele rock lá, acelerando tudo, como é que você vai comer? Então, chega no final da subida, começou a respirar, joga um alimentozinho na boca, não é para tirar a mão do guidão toda hora, mas para não correr o risco, e essa questão do camarada comer um carboidrato durante a prova, o corpo se sente satisfeito também, então você tem a questão do corpo relaxar. Ele falou, pô, eu estou comendo alguma coisa que está me fazendo bem, então você dá aquela relaxada. Quando você relaxa durante uma prova, você fica mais, até brinca um pouco mais durante a prova, você consegue uma performance melhor. Se você andar sempre muito tenso, você gasta mais energia. Então é legal que você possa, por mais que você leve a sério, você treine. Essa foi uma dica que eu ouvi do mesmo atleta. Ele falou, Paulo, você é muito nervoso na prova. Ele me deu essa dica, sei lá, 15, quase 20 anos atrás. Falou, pô, brinca um pouco mais, fica um pouco mais relaxado. A gente vê o exemplo aí, o Nino Schutter andando nas provas. O cara tá andando lá na ponta, no Mundial, e o cara tá brincando, tá curtindo a história. O cara, ele leva extremamente a sério, o cara é profissional, mas ele dá uma entortadinha numa ladeirinha lá, e o cara dá um show. Entendeu? Não, o Mauro me mandou o vídeo do Nino agora no Instagram. Cape Epic, né? Cape Epic. Dando salto lá, empinando. Ele e o parceiro dele lá. Lars Pô, Foster. Que show, cara. Paulo, entrando um pouco aí na questão, voltando ao assunto um pouquinho aí do Bike Fit, né? Há um tempo atrás, não vou dizer há muito tempo atrás, mas há um tempo atrás não existia essa questão, por exemplo, do tamanho de bike, né? Antigamente era, né, você chegava numa loja, você chegava na casa de São Cristóvão, por exemplo, na SIC São Cristóvão, quero comprar uma bike. Não olhava tamanho, não olhava nada, né? Hoje em dia esse conceito mudou, né? Então, cara, se eu sou um cara iniciante, né, trazendo aqui o famoso jargão do nosso mineiro aqui, do meu sócio o eterno parceiro iniciante. Aqui, o eterno iniciante aqui, cara. Daqui a 30 anos ele continua sendo juvenil. Você indica que a pessoa deve fazer um bike fit antes de comprar a bike? Quer dizer, ele tem que saber qual o objetivo que ele quer na bike, ele vai fazer essa entrevista contigo e você vai fazer também todas as, não vou dizer completa, mas pelo menos as principais medidas para que ele possa comprar uma bike no tamanho correto?
Então, sim. Quando a gente fala de bike, né, hoje em dia, você pergunta para um atleta aí, pô, sua bike, o cara vai te falar que a bike dele é Boost, que é eixo de 12 milímetros, que a caixa de direção é um modelo mais novo. Eu não sei o que é isso não, cara. Não sabe não? Sei Então não. vamos lá. A traseira da bicicleta, ela era um eixinho fininho, não tinha resistência nenhuma. Então os caras inventaram um sistema lá mais rígido, que parece um eixo de moto, né, que é um eixo passante, então ele é mais espesso, mais resistente, para melhorar a performance, melhorar a durabilidade da bicicleta. Então, Traz mais rigidez, né? rigidez, então a performance. Você começa a fazer força em cima da bicicleta, e em vez dela ficar torcendo, ela Desperdiçando energia. ela joga toda ela a reverte força para a toda aquela- bicicleta. Então a diferença entre os equipamentos hoje em dia é absurdo. Você tem hoje a fibra de carbono extremamente leve, muito resistente. De carbono você entende, né, Paulo? Pô, quem precisar de uma restauração de carbono aí, infelizmente, sofreu um tombo, alguma coisa, dá uma olhada lá no Instagram lá, que eu estou postando material devagarinho lá para restauração. Então você tem hoje a fibra de carbono que traz um conforto para a lombar. O cara tem lá algum desconforto na bike. O alumínio ele é mais rígido, ele é mais pesado. Então o carbono você pode ter um conforto absurdo na bicicleta. Então você tem a bicicleta inteira, a suspensão, o quadro, o canote, o guidão, todo ele em fibra de carbono. Então você traz um conforto e uma resistência absurda. E dizendo essa questão do Mauro, hoje você tem a bicicleta 15, 15,5, 16, 17, 17,5, você vem subindo até a bicicleta XXL. Então as bicicletas nacionais, que são incríveis hoje em dia, elas estão melhorando cada vez mais essa questão da ergonomia, do tamanho, se o central é mais alto, se ele é mais baixo, se a direção é mais alongada, é mais curta, se o avanço ele é negativo ou não, para fazer com que todos os atletas possam ter uma bicicleta perfeita ou o mais perfeita possível para que ele possa ter ou conforto ou a performance sem se lesionar e tendo assim, quando você anda com um equipamento que ele está 100% reguladinho para você está bem encaixadinho, é uma delícia, bom demais. Paulo, aquela tabelinha clássica que a gente joga no Google lá, tamanho de bicicleta para altura do ciclista, cara, aquilo é complicado, né, cara? Então, você começa a pegar... Isso vai depender também do tamanho da perna do atleta, do tamanho dos membros superiores e inferiores, da flexibilidade do atleta, né, da musculatura dele, se é rígida, se não é. Né? Não é só simplesmente você ver, eu tenho 1,70, vou usar tamanho 15,5 ou 16, não é isso. Então, Mauro, pegando carona, eu estou vendo a tua bicicleta daqui, ó, você tem 1,70 m, né? 1,69. 1,69. Então, você usa uma mountain bike com tamanho P. Tamanho S. Eu tenho uma mountain bike também de carbono, igual Eu a uso sua. M, cara. Eu uso uma bicicleta M, entendeu? Mas então, aí depende também da geometria. Exatamente. Então, não adianta o camarada pegar aquela tabela padrão europeu e falar, meu tamanho é 18, eu pego um livro lá. Essas medidas que tem na internet ajudam muito e dão uma orientação. É muito legal. Mas a partir do momento que você tem na sua cidade ou na sua região uma loja, conversa com a loja, pede lá uma orientação, alguma coisa. Essas medidas de internet a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que escreve lá, você pega lá um não sei o que e faz não sei aonde que vai dar certo. No geral, ajuda a dar uma orientação. É como se fosse uma referência. Uma referência universal para quem, né, de repente não está conseguindo fazer um bike fit, ou então está numa região que não tem um profissional adequado, e aí ele precisa comprar ou quer comprar. Né? E aí acho que de repente... Mas você vê como que a geometria da bike faz toda a diferença mesmo. Por exemplo, eu tenho 1,68 m, eu sou menor que você e eu uso um quadro M. Tudo bem que eu acho que aquele quadro poderia ser um P. Mas aí mora exatamente esse detalhe. Você usa uma bicicleta M, que você gosta da bicicleta, já está encaixado e tudo mais. Aí entra o bike fit, a manutenção. Quando você comprou a bicicleta, até por acaso comprou com a gente lá na loja, foi feito o bike fit, a gente orienta e você estava numa condição física. Hoje você já está performando, não é mais amador, não vem com essa. Então, mineiro, não vem com essa. Você está dentro daquelas pessoas que tem que voltar lá exatamente. E fazer o novo bike fit. Então eu vou te contar. Na verdade, depois eu vou até expor aqui, mas tipo, eu tinha que fazer o teste também, né, cara? Porque, eu vou falar logo então. Porque eu queria levar para esse lado, aí falando com o doutor, que a questão das zonas de frequência cardíaca, que assim como tem a tabelinha que eu falei pro Paulo do tamanho da bicicleta, que a gente já falou aqui, que
Assim, pode até servir para um caso assim, cara, o cara não tem, sei lá, o cara tá lá fora, quer comprar uma bike, é a oportunidade, beleza, tentar ajustar depois, mas não é bacana. E a gente tem a tabelinha, a famosa tabelinha que a gente faz aquele cálculo e... 220 menos a idade do cara. Mas não é só isso não, né? A gente vê, né, alguns protocolos que começam em Z1 e vai Z6. Mas tem outros que vai de Z1 a Z5. Eu já vi Z1 a Z7, Dr. Fred. Eu já vi Z1 a Z9. Nossa. Não, eu achei muito louco. Eu falei, não, isso aí não dá pra usar, não. Cara, dentro daquilo que você aprendeu. Era a diferença de 2 batimentos cardíacos. Então, cientificamente. Mas, assim, na verdade, quando a gente fala das zonas, cada protocolo vai bem, né? Dentro do profissional que está treinando. Eu uso uma porcentagem, que eu realmente não sei de cabeça, tá lá anotado quando eu acho o batimento do limiar anaeróbio, eu faço os cálculos e entrego no relatório para o paciente que faz o teste comigo, né? Funciona bem, se eu usasse uma, varia muito pouco, a verdade é essa, né? Se você pegar uma para outra, eu acho que eu uso uma que vai até Z5 só, eu acho que é bem suficiente. E vai englobar ali dentro da fisiologia um treinamento bem legal, né? Se o profissional de educação física, ele vai ter acesso ao limiar de anaeróbio e ele vai poder fazer o cálculo que ele achar pertinente. Eu entrego alguma coisa para o atleta ter alguma referência. É, né? Meramente protocolo mesmo. Sim. Mas onde eu queria chegar é o seguinte... Não, o que eu queria... Pode falar. Eu queria falar só uma coisa, só para vocês entenderem a importância do teste. Paulo falou uma formulazinha, 220 menos a idade, chega no batimento, na estimativa de batimento cardíaco máximo. Essa fórmula tem 11% de erro padrão para cima e para baixo. Então você pode estar batendo, você pode achar ali 180, né, para um paciente de 40 anos. No meu caso. E ele pode ter o limiar dele em 195 e ter o limiar dele em 175. Então a margem de erro é muito grande. A margem de erro é absurdamente errado. Então, assim, para treinar para performance não serve. Então, serve para você ir para rua. Mas seria só performance, por exemplo, que eu estava querendo chegar. Se você define as suas zonas de frequência cardíaca de forma errada, em cada tipo de zona você tem uma reação diferente. E me corrija, por favor, se eu estiver falando besteira. Você tem uma reação diferente do corpo. Então, por exemplo, pelo menos foi o que eu pesquisei no Google. Se você treina no Z2, por exemplo, você vai ter mais um gasto daquela energia que é mais difícil de ter acesso, que seria a gordura, e aí você acaba emagrecendo. Pelo menos eu vi uns assuntos desse. Cara, dá um podcast inteirinho sobre isso, cara. Mas assim, é só para falar em relação à zona em si. Se eu acho que eu tô treinando na zona 2 e o meu objetivo é treinar naquela zona, e se eu tô com um cálculo todo errado, se bobear eu tô treinando em outra zona e tô perdendo tempo. Né? Então não é porque você erra para baixo, você erra para cima, na verdade. Então você está treinando e na verdade você deveria estar mais alto e você está treinando baixo. E aí, por exemplo, então, até às vezes um subtreinamento, na verdade. Às vezes não é nem a pessoa que só quer performance, às vezes é uma pessoa que quer melhorar a qualidade de vida, ou às vezes quer perder um peso e tal. E eu particularmente acho interessante ela ter o controle dessa... Essa questão da gordura que você falou, só vou falar o seguinte, com certeza ele não está errado porque ele te dá um número em porcentagem. Mas quando você pega números absolutos, o ideal é que você faça o máximo possível. Entendeu? Porque se você estiver no seu máximo e você está queimando 40% de gordura só, você pode estar queimando 100%. E se você estiver no índice que o rapaz decidiu ali na internet, que você vai queimar 80%, você pode estar queimando 80%. Entendeu? Uhum. Então, 40% do máximo pode ser mais 100, do que... E 80% do que ele falou para você fazer pode ser menos do que o que você estaria queimando no máximo. Então, daria para explicar ali no nunca tinha parado de pensar dessa forma. Inteiro, interessante. Né? Bacana. A gente perderia aí 1 hora para falar sobre mas isso. Eu não podia deixar de falar dessa tabela porque eu acho importante, porque assim, eu vou te falar a verdade, eu até tenho uma série de vídeos no meu canal onde eu apliquei as zonas de acordo com o que eu pesquisei na internet e eu tento
formular um treino para mim, tá? E eu vou filmando e vou fazendo um diário onde eu vou mostrando assim, se tá dando resultado positivo, se tá dando resultado negativo. E aí eu sei que, na verdade, Paulo já puxou minha orelha 1 milhão de vezes, que eu tinha que fazer, e assim, eu vou ser bem sincero, depois desse podcast aqui, eu vou ser o próximo cliente de vocês, com certeza. Mas dá pra gente poder já deixar um gancho aqui, né, Dr. Fred, que a gente pode fazer um novo podcast só sobre zona de treinamento, né? A gente vai ter que voltar, fazer. vai ter que ter um novo episódio. Na verdade, eu não sou treinador, né? Não, então mas a gente pode dar uma palhinha ali. Exatamente. O ideal seria puxar aí algum treinador, um profissional de educação física para estar aqui junto com a gente para conversar sobre isso. Queria interromper pela primeira vez aqui, que eu não tenho esse costume não, mas vou interromper. Existe uma brincadeira nos bastidores de Teresópolis, que é o seguinte: Paolo para de treinar e volta a treinar e para de treinar por questões de trabalho, questões pessoais e tudo mais. E tem essa história, o cara tá parado, ele volta a treinar 15, 30 dias, ele tá de novo andando bem pra caramba. Existe um histórico muscular, a memória muscular e essa questão toda, mas assim, quando você treina, eu fiz parte de algumas equipes de ciclismo, outras de mountain bike, competi durante muitos anos, e eu aprendi muito a ouvir os profissionais. Então eu vi o Albert Morgan, o Henrique Avancini, eu vi o Ravelli, eu vi muita gente top no Brasil, andando, aprendendo a usar o equipamento, aprendendo a treinar, e eu ouvi muitos treinadores na época e atualizei tudo isso com o Fred para poder, eu tinha 15, 20, 30, hoje com 41 anos, e aprender a ler o corpo. Então, quando você aprende a dar o melhor para o seu corpo, a alimentação legal, e você sabe treinar, a sua evolução é mais rápida. Então, eu nunca parei 100% de treinar, estou sempre ali, volta, para, não sei o quê. Tu esconde, você então, treina mas a escondido. verdade, e eu posso ficar 90 dias sem botar a mão na bicicleta, eu com 30 dias estou andando de bicicleta e estou andando no pelotão, de forma humilde, com a galera, bacana ali, mas a gente tá forte ali para puxar de novo com orientação. Essa é a diferença. Treinar com orientação, você consegue tirar o melhor que o seu corpo pode dar. Então, junta ali uma merrequinha, procura um profissional, parcela ali com o cara, vale a pena não correr o risco de infartar, não correr um risco de se lesionar. Com certeza. Vale a pena o profissional, a gente tem que valorizar o profissional que passou anos da vida estudando, e não é à toa, não é para o cara botar na parede um diploma e falar, eu não tenho acesso a isso. Não, vai lá, vai no consultório e pergunta o preço, vai lá e força o cara a te atender, então vai conseguir um bom resultado. Tudo é questão de prioridade na vida, né? Você vai falar que não tem dinheiro para uma coisa dessa, mas talvez você gaste com Gasta besteiras. 15 mil numa bike e não vai numa consulta às vezes, entendeu? É uma questão... gente, eu acho que já está no momento da gente fazer o sorteio. Enquanto eu preparo aqui, eu vou deixar o Mauro conversando com vocês, que eu vou ter que jogar para a tela aqui do computador. Galera, quem não está participando é a hora, tá? Eu já vou preparar tudo para a gente fazer o sorteio. Antes do sorteio, o Edinho fez uma pergunta, eu estava segurando essa pergunta aqui, que ele quer saber o valor do investimento do teste do Bike Fit. Como a gente está falando disso, eu acho que é o momento de, se vocês quiserem passar o preço para o pessoal que está assistindo agora, fiquem à vontade, se não também... Fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou organizando aqui o sorteio. Tá. Ele está perguntando o valor do Bike Fit. Do Bike Fit e do teste. Tá. É dos dois. Existem dois valores separados. A gente está fazendo um valor... eu estou fazendo um valor promocional da questão do Bike Fit. Tá? Então, a entrevista, o Bike Fit e a saída depois com o atleta na rua, que é a assistência. A gente está cobrando R$150. Correto. Tá? Ele pode pagar isso no cartão de crédito lá na loja, sem problema nenhum. Tá? Essa é a parte do Bike Fit. E tem a questão do Fred, que ele vai explicar agora, a questão da consulta. Na verdade, assim, não é interessante para mim que o paciente faça só o teste, né? Se ele quiser fazer o teste só, não tem problema nenhum. A gente faz o teste, entrega o relatório e devolve para ele. O acompanhamento vai além disso, né? Eu acho que assim, é interessante para mim que a gente tenha um acompanhamento médico para que ele tenha performance também, né? Então a minha consulta, ela está custando R$350 e o paciente ganha, entre aspas, de brinde ali uma consulta com um nutricionista. Se ele perguntar, mas doutor, eu não quero um nutricionista, vai pagar os 350 de igual. Então ele pode não fazer uso e vale a pena. Nutricionista, lógico que vale a pena. Muito a pena.
Se o paciente for na consulta R$350, o teste a gente faz um valor pela metade do preço, sai a R$200. Então ele vai gastar R$550 para fazer consulta médica, nutricionista e o teste de ventilometria. Se ele quiser só fazer o teste, aí a gente cobra R$400, que é a hora que a gente perde ali, a gente perde 1 hora em cada teste, né? Não, e o equipamento, e o conhecimento. Eu acho que... o conhecimento, então a gente toda uma cobra estrutura, ali, né? R$400 para fazer o teste, então, como informativo. Perfeito. Então, Edinho... Lembrando que isso no Rio de Janeiro ou em outra capital aí é bem mais caro. Então... eu só queria fazer um parênteses aqui, o Mineiro está preparando o sorteio aí. Já estamos isso. Eu acho que a principal colocação aqui que o doutor falou, que ele comentou a questão de perder tempo. Só queria fazer um adendo, doutor, eu não entendo isso como perda de tempo. Eu entendo isso como um investimento. É a forma de falar. É a maneira de falar. Então, as pessoas, justamente para deixar claro que isso é um investimento na saúde e a valorização de um profissional que se dedicou ao longo da vida para poder estar prestando um bom serviço. Então, é aquela velha pergunta. Eu cheguei para o Paulo e perguntei assim, Paulo, quanto é para você poder apertar esse parafuso aqui? Aí o Paulo vai e fala assim, pô, para apertar esse parafuso aqui é R$100. Pô, caro pra caramba você pegar uma chave de fenda e colocar e apertar. Pois é, cara, mas para eu apertar esse parafuso aqui, eu fui lá atrás, eu fiz uma faculdade, eu estudei, comprei livro, fiz isso, fiz aquilo, para eu poder aqui em 30 segundos eu apertar esse parafuso aqui. E o quanto apertar? E agora você vai, então aperta, para ver como é que é. Eu tenho um caso concreto aqui. Eu acho que é muito fácil, cara, a gente pegar e a gente ficar subvalorizando o trabalho do próximo, seja do seu amigo ou não seja do seu amigo. Então, eu acho que uma coisa que uma coisa que eu faço, eu acho que todo mundo deveria fazer, é não colocar preço nas coisas da pessoa. Se você tem condição trabalho dos outros. Exatamente. Você tem condição de pagar, entende que aquilo ali para você é um investimento, é importante, vai, cara, vai fundo. Não tem, não subvaloriza, tá? É só uma... Até porque saúde e a nossa vida não tem preço. Agora, eu tenho um exemplo disso daí, Mauro. Teve um dia que eu cheguei lá na São Cristóvão, Paulo, minha bike é a bike de estrada. Então, vou falar speed. Tá fazendo um barulho aqui, cara, já mexi nela toda, não consigo achar que barulho é esse, como é que tá, deve estar quebrando alguma coisa. Aí Paulo olhou, não, é a roda que a blocagem está solta. Aí apertou, sumiu o barulho. Ou seja, mas a experiência, o trabalho que o cara teve para chegar nesse ponto, entendeu? Isso que é interessante. Mas vamos lá, eu tô com um sorteio pronto aqui para fazer. A hora que vocês me derem um aval, tem uma pergunta do Giovanni aqui, mas eu acho que já foi, quer dizer... Faz de novo aí. Eu vou fazer. Doutor, além de uma possível fibrose pulmonar, como poderia ser detectado algum comprometimento de cardio pós-Covid? Rapaz, eu fiz uma live sobre isso, rapaz, no meu Instagram. A gente tem um protocolo que foi feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício, para o retorno às atividades físicas pós-Covid. Então, o paciente que teve... A gente tem um índice aí de 30% de miocardite silenciosa, que não é sintomática. O paciente que teve Covid, ele tem 30% de chance de ter miocardite e não vai dar nada para ele. Ele vai fazer um exercício, vai dar uma corrida na reta ali e empacota, né? Pode acontecer. Que doideira. Então, é preconizado que se faça um protocolo. Basicamente, é eletrocardiograma e exame de sangue. E anamnese, lógico, e se não tiver, se a gente encontrar alguma deficiência, alguma dificuldade, alguma coisa diferente ali no exame, a gente faz o ecocardiograma, a gente faz o teste de esteira. O que eu queria dizer, que eu falei na live, que é bem importante, todo mundo acha que o teste de esteira, né, o teste ergométrico é o mais importante. Nesse protocolo, a gente não pode fazer o teste primeiro, porque o cara pode empacotar no teste. A gente tem que primeiro ter certeza que ele está bem, para depois a gente ir para o teste do teste de esteira, para a gente poder fazer um exercício mais extenuante. Segue aí, Mineiro. Vamos lá. Vamos pro sorteio? Aí que a galera eu tenho certeza que o pessoal está ansioso por isso. Até eu tô, na verdade. Tem que abrir a rede social, né? A gente abre depois. Deixa eu fazer o sorteio aqui, aí eu vejo aqui no celular. Eu vou abrir. Me ajuda aí, Mauro. Vamos lá, iniciar o concurso. E vamos ver quem vai ser o Felizardo. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou falar aqui, vocês vão ter que confiar em mim. Ih, caramba. Quem que deu? Giovanni. É ruim. Só vai achar que é Giovanni AOD. Nosso grande amigo Giovanni. Vamos conferir. Já sei aqui, que ele tá online no chat, mas manda um alô aí, Giovanni, pra gente ver se você ainda tá
Tá na live. Vamos ver se ele seguiu as regras? Vai olhando aí. Olha aí, vamos ver. Então tá Vai bom. olhando aí, vamos ver. Procura aí, busca aí, Giovanni. É o Giovanni. Só um segundo, pessoal, que agora é o momento crítico aqui. Se o Giovanni deu mole em algum requisito, ele perdeu a vez. Giovanni. Tô procurando aqui, eu não achei o nome dele ainda não. Giovanni AOD. Isso, abre aí. 2 comentários, Tem 2 amigos, isso. ok. Clica Agora no eu vou nome. ver se ele está seguindo as pessoas que Isso aí. realmente. Vamos lá, então vou aqui Vamos em pesquisar. O seguidores. meu eu já vi que tá aqui me seguindo. Se o teu tá Seguindo. seguindo de volta, que ele tá seguindo você Não, também, ele- vamos como ver. é que tá o Ele nome não dele aí? tá público aqui, então eu não consigo. Eu vejo aqui. Só a minha internet que... Como é que tá o Instagram dele aí? É Giovanni- underline, Giovanni com 2 N's, underline AOD. Ó, tá seguindo o Lapfit. O Paulo eu tenho certeza que ele tá seguindo. Mas vamos verificar. Giovanni apareceu aí no chat. Eu já tava achando que ele ia dar mole. Ele deve ter usado muito bicarbonato. É Mauro Gomes 64. Vamos ver aqui, Paulo Chá tá seguindo. Então, gente, tamo aí. Foi? É o sortudo. Giovanni é o cara. Não foi esquema, tá, gente? Sorteio do site da internet, a gente não tem nada a ver com isso. Parabéns, Giovanni. Agora você não tem desculpa para não pedalar mais, meu amigo. Bom, e feito dito isso, né? Estamos chegando ao final aí da etapa 4 Só do para nosso falar podcast. aqui para ele marcar o teste, pede para ele entrar em contato com o Paulo, que ele já deve ter o contato. E aí o Paulo acerta comigo. A gente Agendar combina um direitinho, dia E agenda direitinho o teste e o Bike Fit acerta direto com o Paulo. A gente vai ver um melhor esquema para poder fazer, melhor data e tudo mais. A gente vai fazer depois as postagens e tudo mais. Para quem tiver dúvida, a gente vai marcar depois esse mesmo grupo aqui e tudo mais. Até o pessoal ver como é que é e tudo mais. Uhum. Então eu vou estar postando nas mídias, tanto o meu trabalho quanto o do Fred, lá a união desse trabalho aí, para a galera que estiver interessado e poder pesquisar. Não, e para mim é interessante também um dia que Giovanni fizesse ele autorizar, eu queria registrar lá pro canal pra galera ver também a experiência, mas eu vou conversar com ele em off depois para ver se ele autoriza. Vai ser um prazer. Agora tem um problema, né, cara? Giovanni não vai poder fazer o teste porque provavelmente a bike dele vai estar com algum barulhinho, alguma sujeira que ele vai falar que não vai poder ir. Não, mas aí a gente dá um jeito, a gente conserta a bike, bota um atestado lá de ok lá e aí não tem desculpa. Aí depois a galera sacaneia ele depois, se for o caso lá. Giovanni, brincadeira, tá? Todo mundo gosta de você aqui, tu é um cara nota 1000. E foi, né, Mauro? Acho que, assim, a gente tem muito papo, muita coisa, cara, que eu queria perguntar, mas a gente combinou um horário e já chegou nessa janela. Eu acho que a gente pode finalizar por aqui e deixar o convite pra gente. Acho que vai ser obrigatório. A gente tem que fazer um outro podcast aqui com vocês para a gente poder tratar de outros assuntos e responder outras dúvidas. Eu acho que vai ser bacana a experiência. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram desse programa. Muito bacana ver o chat movimentado, ver que a galera está interessada. Muita gente postou aqui, tá? O Paulo, o Dr. Fred, que o conteúdo top, estava adorando. Então o feedback foi bacana do pessoal. Eu acho que a gente acertou em cheio aí o assunto. É algo que o pessoal gosta, que o pessoal se interessa. E é algo que tem que ser mais falado, para ver se vira uma rotina, né? Então, agradecer a todo mundo que participou. E lembrando a vocês que se vocês estão achando interessante essas nossas propostas e quiserem ajudar, o Superchat está aí. Você pode doar a partir de R$1. Isso ajuda a gente a manter os nossos equipamentos, adquirir equipamentos melhores e ver se a gente melhora a estrutura para trazer sempre informação para vocês. Beleza, galera? Eu fico por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu passo a palavra para o Mauro para ele se despedir e fica à vontade aí. Nada que isso, cara. Final da etapa 4 do nosso podcast Vem na Roda, né? A gente está conseguindo levar assuntos que são de grande relevância. Hoje realmente o assunto ele foi bem interessante e de grande apelo, né? Tanto a questão da medicina do esporte como a questão do bike fit, tá, Paulo?
Cara, só agradeço demais a presença de vocês e agora é a gente, né, marcar uma nova data para que assunto que não vai faltar. Queria passar a palavra para vocês, para que vocês possam aí divulgar aí as suas redes sociais, né, fazer o seu jabá. Aonde que se encontra, né, e né, acho que é importante também a gente dar esse espaço para vocês, que isso faz parte do projeto. Olá, doutor Fred. Então, a gente... a LapFit tem o nosso Instagram, ele está um pouquinho parado. Quem quiser seguir o meu Instagram, Dr. Fred César, é um Instagram que a gente está movimentando mais, então tem mais informação lá do que no próprio Instagram da LapFit. Então, doutor, o seu Instagram é @Fred César, tudo não, junto. DR. Dr. Fred César. Então, DR Fred César, tudo junto, tudo e junto. o César é com Z. César é com Z. Galera, de qualquer maneira eu vou colocar depois na descrição do vídeo, tá, o Instagram de todos eles aqui para facilitar, mas... Desculpa, César é com S. Com S. César com S. César com S. E pode continuar, foi mal, cara. Meu consultório é lá no Shopping Várzea, na Ortop, na verdade. A gente não tem um consultório da LapFit ainda. O meu consultório de ortopedia, né? Então a gente está adaptado lá. Então a gente tem a nutricionista, a gente tem um professor de educação física que faz uma parte antropométrica bem legal. A gente tem um fisioterapeuta que descobre músculo que a gente nem sabe que existe, cara, que está encurtado, que está enfraquecido. Eu acho que é bem interessante também essa biomecânica. A LapFit tem programas ali de anuais ou semestrais, então você pode pagar um valor pelo mês e ter atendimento durante o ano inteiro. Inclusive, está incluído 3 testes de ventilometria e 3 testes anaeróbios chamados Wingate, que a gente faz no consultório também, numa bicicleta de teste. O Paulo já viu lá, é bem legal. Top demais. É antiga, mas é bem legal, cara. É uma relíquia ali. E, então, assim, é um valor bem pequeno, que hoje está saindo R$250 por mês. Você tem consulta médica, 3 consultas médicas por ano, 3 consultas com nutricionista, consulta com professor de educação física. Está tudo incluído. E é um valor que eu não acho absurdo, R$250 por mês ali. Diferente da consulta unitária, que seria 350. Então, eu estou ali na Ortop, dentro do nosso Instagram tem os telefones. Quem quiser entrar em contato, fica à vontade aí, a gente está à disposição. Queria agradecer muito pelo convite que vocês fizeram. A gente... É bastante difícil aqui em Teresópolis a gente puxar esses atletas para fazerem essas avaliações. Converso muito com o Paolo, a gente fica... os atletas realmente acham que não é importante e até vocês mesmos já descobriram durante essa conversa hoje como é importante a gente fazer essas avaliações. Com toda certeza. Eu posso dizer, doutor, que como atleta amador, eu fiz um acompanhamento durante um bom tempo, né? Agora eu estou fazendo até um acompanhamento mais, né, vamos dizer assim, diferenciado em razão do que aconteceu comigo. Isso é um outro assunto. Mas eu já fiz todos esses testes que o senhor colocou. Eu já fui... Tem os treinamentos, eu já utilizei vários professores de educação física, inclusive professores renomados dentro do cenário do ciclismo, né? Não vou também citar nomes aqui também, até para não puxar sardinha para um lado e para o outro, mas eu posso dizer que realmente é muito importante para quem quer performance, para quem quer descobrir seus limites, para quem quer ter uma vida saudável, né? Que faça os exames e que procure um profissional da área também de educação física para poder... Né, para que ele possa preconizar os treinamentos, né? Paulo, chegou a tua vez aí, cara. Passa pra gente os teus contatos, a tua rede social, como é que você tá aí. Conta um pouquinho pra gente. Bom, o Instagram é paolo_chá. Eu trabalho na SIC São Cristóvão, né, que fica na Lúcio Meira 453, ali no centro da cidade. É uma loja bem conhecida aqui. Quem quiser entrar em contato, vai ser super bem atendido. Vai lá tomar um cafezinho, a gente explica sobre tudo isso. Gente, eu fico muito feliz. É incrível o que pode ser feito com boa vontade. O Mineiro e o Mauro com essa iniciativa de criar o podcast. Eu tenho certeza de que esse podcast vai explodir. Vai bombar muito ainda. Eu acho importantíssimo a gente pular algumas barreiras e conversar e abrir e aprender.
não sei aquilo, vou estudar aqui, vamos lá. A gente precisa disso. Então, a gente pensa em muito projeto, mas colocar em prática é muito difícil. Então, eu não tenho ideia do quanto trabalho vocês tiveram, quanto trabalho vocês vão ter, que horas vocês chegaram aqui antes, que horas vocês vão dormir para desligar isso tudo, para desmontar. Vocês não têm ideia da quantidade de fio que tem por aqui espalhado, entendeu? Então, assim, o Fred, que, tava no plantão lá no hospital, e aí vai conversar comigo nos bastidores e não sei o que. Então, assim, gente, é incrível o trabalho que vocês estão fazendo. Então, muito obrigado pelo convite. Eu só tenho a agradecer. A gente que agradece a tua presença aqui. Na verdade, eu acho que é uma responsabilidade social que aflorou, tanto em mim quanto no Mauro, e tentar trazer informação para quem precisa dela, né? A internet está aí, tem muita besteira que a gente vê na internet, então trazer alguma coisa boa de vez em quando útil, né? Útil, é legal. Galera, é o seguinte, a gente já está finalizando, mas o Mauro vai dar uma dica do assunto do próximo podcast. Mas já tem um convidado da próxima semana, cara? Eu achei que tivesse. A responsabilidade é tua. Rapaz, se ainda não tem, então deixa para o próximo. A gente vai ter que deixar isso um pouquinho mais para frente. A gente já tem aí, eu tô com duas pessoas aí na ponta da agulha, né? Acredito que a gente consiga, né? E eu posso dizer uma coisa que eu acho que no assunto acho que vale a pena comentar, cara. Sabe qual é o assunto? Fala pra mim. Ciclismo. Não ajudou nada, cara. Não, então tá bom. Etapa quem 5, quiser saber vai ter que estar online para poder. A etapa 5 ela vai ser então surpresa, galera, para vocês e para mim também. Então tá bom. Porque a gente ainda não conseguiu fechar ainda o próximo convidado. A gente tem 2 pessoas aí para poder chamar, né? Mas ainda falta confirmar beleza. A gente acredita que amanhã ou no máximo a gente já tenha um nome já pronto para poder semana que vem, quarta-feira, estar aqui na etapa 5. Então tá bom. Ainda tô muitos, dando para contar. Então vamos lá. Só o início. Galera, boa noite. Chega, vamos dormir, que amanhã é dia de trabalho. Um abraço a todos. Boa noite.